Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. O Rio de Janeiro viveu mais um dia de terror nesta quinta-feira. Um confronto entre policiais e criminosos interrompeu por 2 horas o trânsito na Avenida Brasil, principal via expressa da cidade. Motoristas e passageiros de ônibus, muitos a caminho do trabalho, precisaram deitar no chão para se proteger do tiroteio. 3 pessoas morreram e outras 3 ficaram feridas. O tiro tá em cima da gente aqui, cara. A senhora com a criança aqui para embaixo do ônibus, outro filho ali. Calma, meu amor, calma. Só quer trabalhar e tá difícil. A principal via expressa do Rio de Janeiro interditada pela violência. Durante cerca de 2 horas, motoristas e passageiros de ônibus que passavam pela Avenida Brasil ficaram no meio do tiroteio. O passageiro deste ônibus foi atingido por uma bala perdida e morreu na hora. O motorista deste caminhão e um motorista de aplicativo também foram baleados e não resistiram. Outras 3 pessoas ficaram feridas. A gente imagina, isso nunca vai acontecer com a nossa família, só que infelizmente, né, ninguém está imune a nada. E hoje está a prova aí que foi meu cunhado, um homem de bem. O confronto começou durante uma operação da Polícia Militar contra o roubo de veículos e cargas e para restabelecer serviços de internet aqui no Complexo de Israel, um dos conjuntos de comunidades mais violentos da cidade. Ao longo do dia, hospitais fecharam. 35 linhas de ônibus deixaram de circular pela região e 9 escolas públicas suspenderam as aulas. A polícia estava de um lado e a ordem foi atirar nas pessoas que estavam de outro lado. Não ficará impune terrorista que atira nas pessoas. Não foi confronto que teve hoje. O que teve hoje foi terrorismo, foi assassinato àquelas pessoas. Nesta estação de trem, passageiros também precisaram se esconder nos trilhos. Ao todo, 5 estações foram fechadas. Criminosos ainda atearam fogo em barricadas, dificultando o avanço da polícia e prejudicando a vida do morador. Fica todo mundo em pânico, ninguém pode sair de casa. Até você quer sair de casa para comprar um remédio numa farmácia, tem até medo de sair de casa. Foi preso em São Paulo o suspeito de violência sexual contra uma adolescente de 14 anos. O homem abordou a vítima dentro de uma estação do metrô durante o dia. Uma reportagem exibida no Jornal da Record ajudou na identificação dele. A prisão de Carlos Eduardo Silva de Oliveira, de 41 anos, pôs fim a uma investigação que começou em maio. É ele quem aparece nas imagens do circuito de segurança ao lado da adolescente. O suspeito armado havia abordado a vítima minutos antes. Depois de ser obrigada a comprar um bilhete de metrô, ela foi levada para uma rua próxima onde sofreu a violência sexual. Ele sentou numa parte da calçada, pediu para mim sentar no colo dele. Ele me beijou, aí depois ele começou a me tocar. Uma reportagem exibida pelo Jornal da Record na semana passada ajudou a polícia a encontrar o suspeito. A adolescente disse que está aliviada depois de reconhecer o agressor. Para reconhecer foi meio difícil, porque tem que ver ele de novo, mas é bom que ele vai estar preso agora. Segundo a delegada responsável, o suspeito confessou o crime. Já vamos fazer o pedido de prisão preventiva. Permanece preso aqui na delegacia? Permanece preso até o fim da temporária. A cada 7 minutos, uma pessoa foi estuprada, em média, no Brasil, entre janeiro e agosto deste ano. Foram mais de 51 mil vítimas no período, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Com mais de 10.500 casos, São Paulo foi o estado que registrou o maior número de estupros nos primeiros 8 meses do ano, seguido por Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. De acordo com a polícia, denunciar é fundamental. A mãe da adolescente não se conforma com a violência. Ela que quis falar, ela que quis denunciar, então dá bastante orgulho, sim. E espero que as outras pessoas façam assim. Daqui a pouco, quem sabe, a gente normaliza denunciar, né? Veja agora outros destaques do dia. Desembargadores são afastados por suspeita de venda de sentenças.
Ciclone extratropical assusta moradores no sul do país. Na Espanha, torcedores são presos por incitar atos racistas contra Vini Júnior. E o adeus a Maguila, a lenda do boxe brasileiro. Acabou! Espetacular o Maguila! Oferecimento: Crédito Bradesco. Dinheiro na hora em 3 cliques pelo app. Com a proximidade do fim de ano, criminosos têm mirado lojas de roupas e de artigos de festas. Em áreas de comércio popular de São Paulo, os estabelecimentos são invadidos até pelos telhados. Por volta da 1 da manhã, o casal atacou a loja de roupas de festa em Santo André, no ABC Paulista. Com um martelo, o homem quebrou o vidro. Os dois entraram e recolheram tudo o que conseguiram. A ação durou 30 segundos. Os criminosos foram detidos, mas soltos pouco depois e respondem por furto em liberdade. Eu fico muito triste que a Guarda Municipal se empenhou tanto em prendê-los e logo em seguida foram soltos. Eu queria que realmente eles fossem punidos para saber que existe a lei. Nessa época, à medida que as festas de final de ano se aproximam, roupas, sapatos e os chamados produtos sazonais são os principais alvos dos criminosos. Aqui na região do Brás, um dos maiores centros de comércio popular do Brasil, os furtos acontecem principalmente dentro das lojas. Nessa região são vários os flagrantes. Aqui, os ladrões entram pelo telhado. Esse tipo de crime, que é o mais perigoso, que dá mais prejuízo, que a gente precisa que a polícia investigativa dê a resposta para a sociedade. Se não prestar atenção, eles são rápidos, eles não vêm em um só, mais aparece em grupo mesmo. De janeiro a agosto desse ano foram registrados quase 5 mil furtos na região do Brás. Em todo o estado, no mesmo período, houve quase 15 mil furtos e roubos em lojas e condomínios comerciais, o que leva os empresários a investirem cada vez mais em segurança, o que aumenta os custos dos produtos. A gente poderia sim ofertar o preço melhor ainda se a gente tivesse uma sensação de segurança e uma confiança maior no nosso ambiente, né? Para esse especialista em segurança, a impunidade dificulta o combate ao crime. Muitas vezes pode gerar uma certa apologia ao próprio crime, porque ele acaba sendo muito brando, né? A pena é branda, e aí a motivação do crime fica maior. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que houve uma redução de 28% nos roubos e de 19% nos furtos nos 8 primeiros meses do ano. Um avião de pequeno porte caiu durante uma tempestade no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. As 5 pessoas que estavam a bordo morreram. O avião bimotor, que pertencia a uma empresa baiana de táxi aéreo, saiu de Florianópolis e seguia para abastecer em Belo Horizonte, quando caiu na zona rural da cidade paulista de Santa Branca. A queda aconteceu durante uma forte tempestade. O avião passava por uma fazenda e teria se chocado contra um morro, pegando fogo logo em seguida. A hora que o meu esposo falou, o avião caiu. Aí eu abri a janela da minha casa, realmente a gente escutou aquele estouro. As 5 pessoas que estavam a bordo não resistiram. As vítimas são o piloto Jefferson Ferreira, o copiloto Dulcival Santos, a médica Silvia Barreto, o enfermeiro Erison Conceição e o mecânico aeronáutico Joseilton Borges. Ele falou pela manhã, tirou foto, mandou para as filhas, todo alegre. Todas as vítimas eram funcionárias da empresa de táxi aéreo e moravam aqui em Salvador. Os corpos já foram resgatados e levados ao IML de São José dos Campos, no interior de São Paulo. A caixa preta da aeronave também foi localizada e vai ajudar os peritos na investigação sobre as causas do acidente. O avião tinha passado por uma revisão recentemente e estava com a situação regular. Um temporal atingiu o Rio de Janeiro nesta tarde e causou a morte de 3 pessoas em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A repórter Tuane Dossares tem as informações. Olá, Tuane, boa noite.
Boa noite, Cris. Celso, um vendaval derrubou o muro de uma obra onde operários prestavam serviço à Companhia Estadual de Água e Esgoto do Rio. 3 trabalhadores morreram. Em Ilha Grande, litoral sul do estado, rajadas de vento derrubaram a cobertura dos quiosques. Os banhistas quase foram atingidos. Na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, um navio que estava em manutenção se desprendeu do cais por causa do vendaval e ficou à deriva na Baía de Guanabara. A chuva forte também causou alagamentos em diferentes pontos da região metropolitana do Rio. Árvores caíram e prejudicaram o trânsito. Agora à tarde, a Defesa Civil de Petrópolis, na região serrana do Rio, fez um alerta de chuva de intensidade moderada a forte pelo sistema de sirenes de todo o município. Cris, Celso. Obrigada, Tony. Em São Paulo e região metropolitana, cerca de 50 mil imóveis estão sem luz por causa das chuvas. A falta de energia compromete o funcionamento da hamburgueria do Rubens, na zona oeste da capital. Não tem energia, a gente não consegue abrir a loja no aplicativo, não consegue atender porque o celular descarregou todos, a gente não está sem carregador, a gente vai ter que comprar gelo para colocar dentro dos freezer. Por 5 anos, este jovem dependeu da máquina de hemodiálise. O Heitor fez transplante de rim há 3 meses, faz uso de uma série de medicamentos para recuperação e uma parte dele está aqui. A outra teve que ser levada para a casa de parentes, né, Heitor? Exatamente, porque alguns precisam de refrigeração. E se não tiver refrigeração, eu perco o remédio. E dependendo de alguns remédios, sai do meu bolso, porque às vezes não tem no hospital. A chuva e a ventania provocaram a queda de ao menos 68 árvores. Uma delas, na Zona Norte, caiu sobre a casa da dona Hilde. Um estrondo só um estrondo e uma nuvem cinza de fumaça a toda a minha volta, que eu não conseguia respirar. Aí só vi o lustre no chão, em cima da cama. Apesar do susto, ninguém se feriu, mas o imóvel teve que ser interditado pela Defesa Civil. Várias ruas ficaram alagadas. A inundação ainda atingiu um pronto-socorro infantil em Cotia, região metropolitana. Com o transbordamento de um córrego entre Itapevi e Jandira, um homem caiu e foi carregado pela água. Ele ainda está desaparecido desde a noite de ontem. Parte do teto de uma unidade de ensino desabou durante o temporal em Barueri, na Grande São Paulo. Em nota, a prefeitura disse que ninguém se feriu e que as aulas não foram comprometidas. E no sul do Brasil, a formação de um ciclone extratropical causou transtornos e prejuízos. Ventos de mais de 100 km por hora foram registrados no interior do Rio Grande do Sul. No município de São Francisco de Assis, o telhado de um galpão foi arrancado pela ventania. Em Santa Maria, as rajadas de vento chegaram a 104 km por hora. Houve queda de árvores e vários pontos da cidade ficaram sem luz. No Paraná, o vendaval estourou os vidros da portaria de uma empresa no município de Medianeiras. O barulho assustou os funcionários que estavam na recepção. Em Cascavel, o temporal provocou a queda do teto de um galpão. Nesse outro ponto, as telhas de uma escola caíram sobre um carro. Os ventos também derrubaram a fiação das torres de energia. Os temporais e as fortes rajadas de vento devem se repetir amanhã. Hora da previsão do tempo. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Vamos seguir com alertas para essa sexta-feira? Sim, Cris. Boa noite para você. Celso, boa noite. E boa noite para você de casa. O avanço de uma frente fria coloca as capitais do Sudeste mais uma vez na rota dos temporais. A capital paulista pode ter transtornos já nas próximas horas. Em São Paulo e em Belo Horizonte, as tempestades podem acontecer desde a madrugada, com rajadas de vento entre 50 e 70 km por hora. À tarde, a sensação será de tempo abafado, com até 28 graus. No Rio de Janeiro, a chuva forte vem a partir da tarde. As máximas chegam aos 36 graus. Como você já viu nesta edição, além das tempestades, ventos de mais de 100 km por hora foram registrados no Rio Grande do Sul. As imagens de satélite mostram que ainda chove sobre o estado. Amanhã, além do avanço da frente fria, os ventos úmidos e quentes da região norte ajudam na formação das nuvens.
No giro de temperaturas, sexta tarde com 29 graus em Florianópolis. Em Vitória e em Palmas, calor de 35. Em Campo Grande faz até 31 e até 28 em Natal. Tempo Delivery. O Marcos Antônio é de Cambé, Paraná. Bem-vindo, Marcos. Nesta sexta, a chuva ainda vem forte, com rajadas de vento entre 50 e 70 km por hora. À tarde, faz até 29 graus. No fim de semana, o sol volta e não chove. O Marcos Paulo está de olho na previsão para Jataí, Goiás. Oi, Marcos Paulo. Até o fim de semana pode chover a qualquer hora, com chance de temporais. As máximas à tarde ficam entre 28 e 30 graus. Participe do nosso Tempo Delivery. Poste sua mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Ainda hoje, prévia da inflação tem alta de pouco mais de 0,5% em outubro, impulsionada pela energia elétrica mais cara. Desembargadores são afastados por suspeita de venda de sentença no Poder Judiciário do Mato Grosso do Sul. Novas pesquisas confirmam tendência de alta de Donald Trump na corrida presidencial americana. E Kamala Harris usa o apoio de artistas. Em viagem aos Estados Unidos, o ministro da Fazenda disse que a inflação vai fechar o ano dentro da meta. Fernando Haddad está em Washington para reuniões com o Fundo Monetário Internacional e bancos centrais do G20, que reúne as maiores economias do mundo. Nós estamos entendendo que a inflação deve ficar dentro da meta e, do meu ponto de vista, tem mais a ver com a questão do câmbio e da seca do que propriamente com algum impulso maior nos preços reiterado. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, também reforçou que a meta de inflação vai ser respeitada. E o que a gente tem dito e reiterado diversas vezes é que o Banco Central está focado na obtenção da meta, na convergência da inflação para a meta e que nós vamos fazer o que for preciso para atingir a meta. As mudanças climáticas também estiveram no centro dos debates aqui em Washington. O governo brasileiro tenta ampliar o compromisso das maiores economias do mundo com o meio ambiente, uma prévia do que será tratado em novembro na reunião anual do G20 no Rio de Janeiro. Eleições 2024, formação de atletas e incentivo à prática de esportes, geração de empregos na periferia. Alguns dos assuntos de hoje dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Pela manhã, Guilherme Boulos do PSOL visitou um projeto social que atua no acolhimento a dependentes químicos em Cidade Kemmel, bairro da Zona Leste de São Paulo. Depois, em São Miguel Paulista, também na Zona Leste, o candidato respondeu a perguntas dos eleitores. Ele prometeu que, se for eleito, vai criar um programa de apoio às mães de crianças autistas e com deficiência. Boulos afirmou ainda que vai fazer investimentos para melhorar a acessibilidade da população na capital paulista. Destacou também que pretende estimular empresas do centro da cidade para garantir a geração de empregos nas áreas periféricas do município. Criando emprego mais perto da casa das pessoas, e nós vamos fazer uma série de estímulos para trazer essas empresas, para trazer os empregos para essas regiões, a gente vai garantir que a qualidade de vida melhore, que a periferia seja tratada com o mesmo respeito dos jardins. Ricardo Nunes, do MDB, esteve no comitê de campanha no centro da cidade. Ele participou de um encontro com ex-atletas de futebol e de outras modalidades, medalhistas olímpicos e dirigentes de clubes profissionais e amadores da cidade. O candidato à reeleição destacou a importância do esporte na formação dos jovens e também para o lazer e a saúde da população. Ricardo Nunes prometeu aumentar o apoio ao esporte de alta performance com mais 5 mil vagas no programa da Prefeitura de Bolsas para Atletas. Também disse que vai investir na construção de novos centros olímpicos em todas as regiões da cidade, além de fazer ações para incentivar a população em geral a praticar atividades físicas. A gente continua ampliando as reformas e os espaços esportivos, como os nossos 56 centros esportivos, que eu já fiz a reforma de 36 piscinas, ou seja,
ter os espaços adequados para o esporte, com profissionais do esporte, para poder incentivar e orientar as nossas crianças e os nossos jovens. Eleições americanas. Pesquisas recentes indicam que a campanha de Donald Trump ganha força nesta reta final. Kamala Harris aposta no apoio de personalidades da música e da política para tentar reverter este movimento. O candidato republicano foi ao Arizona fazer campanha em um dos estados apontados como decisivos. Nos últimos dias, pesquisas realizadas pela imprensa especializada em economia mostram uma tendência de alta de Donald Trump. Segundo o The Wall Street Journal, Trump lidera as intenções de voto com 2 pontos percentuais de vantagem sobre Kamala Harris. O cenário se repete no estudo da revista Forbes. Já o Financial Times publicou outra pesquisa que aponta o republicano como o candidato mais confiável para melhorar a economia. Os dados ainda revelam que o governo democrata não consegue convencer os eleitores que a vida está melhor do que há 4 anos. É grande o otimismo entre os republicanos aqui do Congresso dos Estados Unidos. Deputados do partido preparam um pacote de medidas para os primeiros 100 dias de governo, que inclui corte de impostos e o reforço na segurança da fronteira com o México. A democrata Kamala Harris viajou hoje para a Geórgia. Antes, ela conversou com jornalistas, como mostra o repórter José Luiz Filho. A candidata anunciou o apoio de mais 2 lideranças do partido adversário. Segundo a democrata, isso mostra que alguns republicanos entenderam que a democracia está em jogo. Ontem, Kamala foi questionada por eleitores indecisos da Pensilvânia em um programa de TV. Hoje, ela reafirmou que o adversário não aceitou participar porque está exausto. Kamala Harris voltou a tocar em um tema delicado para os democratas, a imigração. Ela prometeu trabalhar com o Congresso para conseguir dinheiro para contratar novos agentes de fronteira e resolver de vez este antigo problema. Agora à noite, a democrata se junta a Barack Obama e ao cantor Bruce Springsteen em um comício. Veja a seguir. A polícia espanhola prende 4 suspeitos de incentivarem ataques racistas contra o jogador brasileiro Vini Júnior. Chefe da inteligência israelense viaja ao Catar no domingo para discutir possível acordo de libertação dos reféns em Gaza. Morre Adilson Maguila, um dos principais nomes do boxe brasileiro. Espetacular o Maguila! Autoridades da Turquia atribuíram a terroristas do próprio país os ataques de ontem à empresa aeroespacial turca. Forças militares revidaram o ataque horas depois do atentado. O exército bombardeou bases do grupo curdo na Síria e no norte do Iraque. Também realizou ataques aéreos na região. Um dos alvos foi uma refinaria de petróleo no nordeste da Síria. O governo turco disse que, desde ontem, eliminou pelo menos 59 terroristas. Estados Unidos e Catar anunciaram uma nova rodada de negociações para um cessar-fogo na faixa de Gaza. Hoje, Israel voltou a ser alvo de ataques do Hezbollah. Uma explosão destruiu este apartamento em Carmel, no norte do país. Nesta quinta-feira, mais de 120 foguetes foram lançados pelo Hezbollah contra Israel. 4 pessoas ficaram feridas. Apesar dos ataques, o general Herzi Halevi, chefe do exército de Israel, disse pela primeira vez que viu uma possibilidade para o fim da guerra contra o Hezbollah, que estaria enfraquecido pela morte das principais lideranças. Já na faixa de Gaza, a Força Aérea Israelense bombardeou o que seria um centro de comando e controle do Hamas. Autoridades palestinas afirmam que no local funcionava uma escola. O exército de Israel também confirmou a morte de Mohamed Abu, mais um líder do grupo terrorista Hamas. O Hamas busca ajuda da Rússia para pressionar o presidente da Autoridade Palestina a iniciar as negociações sobre um governo no pós-guerra em Gaza. Em entrevista a uma agência de notícias, um representante do Hamas também disse que o grupo terrorista está disposto a priorizar a libertação de 2 reféns com cidadania russa como parte de um acordo com Israel. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, se encontrou hoje com o primeiro-ministro do Catar e anunciou uma nova rodada de negociações.
Israel confirmou que vai enviar lideranças para negociar a soltura dos reféns. A polícia da Espanha prendeu 4 suspeitos de incentivarem ataques racistas contra o brasileiro Vini Júnior. O grupo torce para o Atlético de Madrid, rival do Real Madrid, onde joga o atacante da seleção brasileira. Segundo a acusação, eles iniciaram uma campanha nas redes sociais para que os torcedores fossem ao estádio com máscaras para insultar o atleta, sem serem reconhecidos. A denúncia foi feita pela Liga Espanhola de Futebol, que já contabilizou mais de 20 episódios de racismo contra Vini Júnior. Um torcedor argentino foi detido após ser flagrado fazendo gestos racistas no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Os torcedores do Lanús imitaram macacos em direção à torcida do Cruzeiro durante a semifinal da Copa Sul-Americana. Um deles, de 18 anos, foi preso após ser identificado pelas câmeras de segurança. O torcedor acabou liberado depois que o consulado argentino pagou fiança de cerca de R$ 1.500. O Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral. Nós voltamos logo em seguida com o adeus a um dos maiores boxeadores do Brasil. Maguila morreu hoje em São Paulo, aos 66 anos. O Jornal da Record está de volta. Um dos maiores boxeadores do Brasil morreu em São Paulo aos 66 anos. Adilson Maguila lutou até o fim da vida contra a chamada demência do pugilista, uma doença degenerativa provocada por lesões repetidas na cabeça. José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, tinha 66 anos e desde 2013 lutava contra a encefalopatia traumática crônica. A doença degenerativa afeta o cérebro por causa dos golpes constantes na cabeça sofridos por boxeadores. A mulher dele, Irani Pinheiro, lamentou a morte de Maguila em entrevista ao Balanço Geral de São Paulo. É um dia muito triste na nossa vida. Desculpa. A doença é complicada e a gente tentou fazer o melhor. Desde 2017, Maguila estava internado numa clínica em Itu, interior do estado. Mês passado, ele foi transferido ao Hospital das Clínicas, na capital, por causa de um nódulo no pulmão. Sergipano, Adilson Maguila começou a se interessar pelo boxe quando ainda vivia em Aracaju. As referências foram Muhammad Ali e Éder Joffre. Servilho Oliveira, outro nome histórico do boxe, diz que Maguila foi um dos grandes atletas do Brasil. O Maguila, sem dúvida nenhuma, foi um dos melhores pesos pesados que o Brasil já teve ao lado de Faustino Pires. Acelino Popó Freitas conta que sempre acompanhou a carreira de Maguila. E Maguila sempre foi minha referência. Obrigado por tudo que você fez pelo boxe. O presidente Lula também lamentou a morte do boxeador. Foi uma carreira com números impressionantes. 85 lutas, 77 vitórias, 61 por nocaute, 1 empate e 7 derrotas. Boa esquerda, caiu, golpe poderosíssimo. Atenção, não levanta mais o argentino, não levanta mais. 8, 9, 10, acabou! Espetacular o Maguila! Nos anos 2000, ele chegou a trabalhar aqui na Record, ao lado de Tom Cavalcante. É uma perda irreparável e só saudades agora do nosso grande Maguila. Te amo, Maguila! O corpo de Maguila vai ser velado amanhã na Assembleia Legislativa de São Paulo. O Ministério Público de São Paulo cobra medidas das empresas de transporte por aplicativo para garantir a segurança das mulheres que usam o serviço em São Paulo. Isabela se recupera do trauma. Não tenho vida mais, porque eu não saio mais, minha filha não vai para a escola. Estou estagnada, porque eu não faço mais nada. Ela ainda está machucada depois de ter pulado de um carro de aplicativo em movimento para escapar de uma tentativa de agressão. Essas imagens mostram Isabela pedindo ajuda em um condomínio depois da fuga.
Os vizinhos chamaram a polícia. Ela gravou parte do assédio. Depois das denúncias de assédio e violência sexual, o Ministério Público do Consumidor de São Paulo abriu 2 investigações. O objetivo é apurar quais medidas as plataformas de transporte adotam para proteger as passageiras. A empresa, ela tem que garantir a segurança do usuário porque ela exerce um serviço público delegado. Ela exerce um serviço público de transporte das pessoas. Este advogado orienta o que a passageira deve fazer caso se sinta em risco. Gravar o áudio, mandar mensagem para terceiros, para dizer onde está, para dizer o que está acontecendo, entrar em contato com a polícia. Hoje os próprios aplicativos têm também essa questão de você colocar, ter um lugar que você aciona, que ele faz essa chamada direta com a polícia. Depois do susto, Isabela espera recuperar a tranquilidade. Eu só quero que ele fique preso e que ele não faça mais com ninguém o que ele fez comigo. Só isso. Que ele pague por uma coisa que ele fez, não que eu fiz. O Congresso tenta encontrar formas de dar mais transparência às emendas parlamentares e atender às determinações do Supremo Tribunal Federal. Mas ainda há um impasse para a liberação dos recursos. Representantes dos 3 poderes trabalham para definir uma proposta de consenso que dê transparência às emendas parlamentares, bloqueadas há mais de 2 meses por determinação do Supremo Tribunal Federal. A intenção é que o texto fique pronto até amanhã e seja votado na semana que vem. O projeto, a princípio, dá transparência às emendas de 2025, mas sem aplicar as regras àquelas que foram liberadas em 2024. Como defende o presidente da Câmara, Arthur Lira. Porém, a proposta nesse formato esbarra na vontade do ministro da Suprema Corte, Flávio Dino, que pede transparência também sobre as emendas já pagas e é o principal impasse para se chegar a um acordo. O Supremo só vai liberar as emendas parlamentares após o projeto ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. O senador Ângelo Coronel, que também é relator do orçamento de 2025 e está contribuindo para o texto, disse que pretende atender a todos os questionamentos do Supremo Tribunal Federal sobre a destinação dos recursos. Entre as sugestões está que as emendas PIX priorizem a conclusão de obras, que pelo menos 50% das emendas de comissão sejam destinadas a serviços de saúde e que as emendas de bancada e de comissão sejam direcionadas a projetos estruturantes. A execução dos projetos com emendas parlamentares deverá ser fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União e todas as informações sobre a destinação das emendas deverão ser disponibilizadas no portal da Transparência. Estados e municípios também terão que prestar contas detalhadas sobre a utilização dos recursos, inclusive com relatórios de execução e avaliação de resultados. A cobrança da bandeira vermelha patamar 2 na conta de luz já reflete na prévia da inflação de outubro, que ficou em 0,54%, bem acima do registrado em setembro, que foi de 0,13%. Em 12 meses, o IPCA 15 acumula 4,47%, quase no limite do teto da meta prevista para o ano pelo Banco Central, de 4,5%. Esse levantamento é do IBGE. Terminou hoje na Rússia o encontro do BRICS. 36 países, incluindo convidados, participaram das reuniões. Os discursos foram marcados por apelos para o fim dos conflitos no mundo e por maior participação dos países da Ásia, América do Sul e África em organismos internacionais. Representando o presidente Lula, o ministro das Relações Exteriores fez apelos de paz e de maior força nas decisões das Nações Unidas. Mauro Vieira também falou sobre o papel do Brasil na crise climática. Não podemos nos limitar à posição de meros fornecedores de recursos naturais, reproduzindo a lógica extrativista de séculos atrás. Tampouco nos convém a condição de espectadores da evolução da inteligência artificial, sem participar de sua regulação, nem ser remunerados pelo uso de nossos dados. Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, foi como convidado e também discursou. Defendeu reformas da ONU para ampliar a participação de outros países. Para uma refundação do sistema de Nações Unidas. A Venezuela quer fazer parte do BRICS. O Brasil não concorda
E Putin discorda da posição brasileira. Mas, conformado, o presidente russo ressaltou que a decisão vai depender da avaliação unânime dos outros países que fazem parte do bloco de nações emergentes. A cúpula chegou ao fim com pedidos também para o aumento da participação do chamado Sul Global nas decisões mundiais, um termo que abrange principalmente os países que estão no hemisfério sul do planeta. Para o presidente Vladimir Putin, a presença de 36 delegações aqui em Kazan é uma demonstração de força política da Rússia em um momento em que o país enfrenta embargos de boa parte do Ocidente por conta do conflito com a Ucrânia. Putin disse que um acordo de paz com a Ucrânia deve considerar o que chamou de realidades do campo de batalha. A Rússia controla 20% do território ucraniano. Não estamos dispostos a aceitar mais nada, disse o presidente russo. O Brasil assume no ano que vem a presidência rotativa do grupo com um mandato de 1 ano. Os novos países, que podem fazer parte do BRICS, ainda estão em avaliação. Pela foto final do encontro, o que não falta é interessado. Veja a seguir. Polícia já sabe que o ataque contra o prefeito de Taboão da Serra foi planejado, mas a motivação ainda é desconhecida. Chuvas chegam com atraso e produtores rurais de Goiás trabalham até a noite para plantar a soja da próxima safra. A polícia já sabe como foi planejado o ataque a tiros contra o prefeito de Taboão da Serra, na Grande São Paulo. A investigação se concentra agora em descobrir a origem da arma usada no crime. A polícia identificou 4 suspeitos de participação. 3 seguem foragidos. Um deles estaria dentro do carro usado no ataque contra o veículo do prefeito. Já temos quem está na execução, ok? Pode ser que tenha mais alguém participando aqui, isso também está sendo motivo de investigação. E nesse local onde eles estariam planejando a ação, tá certo? Tem mais pessoas que estão lá. O prefeito de Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, e candidato à reeleição, José Aprígio da Silva, de 72 anos, foi baleado na sexta-feira passada e permanece internado no hospital. Segundo a polícia, o veículo do prefeito foi atingido por 6 tiros. Das 4 pessoas que estavam no carro, Aprígio foi o único baleado. O veículo usado no crime foi incendiado. A polícia já sabe que os disparos saíram de um fuzil, mas ainda aguarda o resultado da perícia feita no cartucho encontrado no carro dos criminosos. Os investigadores querem descobrir a origem da arma. A principal linha de investigação é a de que José Aprígio tenha sido vítima de uma tentativa de execução. O único suspeito preso, por enquanto, é Gilmar de Jesus Santos. Ele cumpria a pena por roubo de carga e não retornou à prisão numa saída temporária. Quando foi preso, levava mais de R$7 mil em dinheiro e negou o envolvimento no crime. Depois da motivação, nós vamos pensar se há mandantes e quem são eles. O delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, prestou depoimento virtual hoje ao Supremo Tribunal Federal. Ele está preso desde março, acusado de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Rivaldo Barbosa negou o envolvimento nos crimes e disse que não atrapalhou as investigações dos assassinatos. Afirmou também que Marielle só o ajudou na vida e que ele não mata nem formiga. 5 desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul foram afastados hoje dos cargos por suspeita de venda de sentenças. Na casa de um desembargador aposentado foram encontrados quase R$3 milhões em dinheiro e dezenas de armas. Do prédio do Tribunal de Justiça do Estado, os agentes da Polícia Federal levaram um cofre e malas. Foram afastados por 180 dias 5 desembargadores, um juiz de primeira instância e um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. A decisão é do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão. Segundo a decisão, na conversa entre o advogado Félix Jaime Nunes da Cunha e o então prefeito do município de Bodoquena, há fortes indícios de negociação da decisão judicial, visto que o advogado diz para seu cliente: "Tá barato, prefeito, vale". No caso em questão, o prefeito à época, Jun Itiada, obteve decisão favorável.
Também foram identificadas situações em que os magistrados já haviam sido sócios de advogados das partes interessadas em processos. Esse esquema envolveria altas autoridades do Poder Judiciário, advogados, alguns deles filhos de autoridades do próprio Tribunal de Justiça, servidores, lobistas, e pessoas aí que articulariam com essas altas autoridades a venda de sentença para beneficiar determinadas pessoas. Entre os afastados está o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Sérgio Fernandes Martins. Os investigados estão impedidos de entrar no tribunal e terão que usar tornozeleira eletrônica. Em nota, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul informou que as determinações do STJ estão sendo regularmente cumpridas, sem prejuízo a quaisquer dos serviços judiciais prestados à população. A Ordem dos Advogados do Brasil criou uma comissão para investigar o caso. A Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul informou que acompanha o caso e espera a elucidação dos fatos. Até o momento, não conseguimos contato com os investigados e nem com a defesa deles. Ribeirinhos se juntaram para carregar uma casa nos braços e mudá-la de lugar no Amazonas. A residência ficava numa área afetada pelas secas e sem a sustentação do rio, ela podia desabar. As imagens mostram os moradores carregando uma casa nos braços do município de Iranduba, na região metropolitana de Manaus. Essa casa aqui ao fundo é a casa que aparece nas imagens. Por aqui, os moradores montaram uma força-tarefa. Mais de 80 pessoas ajudaram a remover a casa por mais de 100 metros. Tudo isso para que os moradores que aqui vivem voltem a dormir em terra firme e de maneira mais segura. A residência é do Davidson. Ele é agricultor e vive com a família na comunidade há mais de 20 anos. Se não fosse a comunidade, a casa estaria no barranco. Com a seca severa, os ribeirinhos da região amazônica são afetados por um fenômeno conhecido como terras caídas. A baixa do nível do rio faz as casas perderem a sustentação e desabarem com o tempo por causa da erosão. Leva a estrada, leva a rede de energia e a plantação da gente. Os rios estão voltando a encher aos poucos, mas os moradores ribeirinhos seguem apreensivos porque as terras não param de cair desde o início do mês. Se precisar ajuda para ele, a gente vai lá, a gente se reúne todos e vamos ajudar uns os outros. Impressionante a imagem. Os 150 dias sem chuva em Goiás atrasaram o plantio da soja. O estado é um dos maiores produtores do país. E para recuperar o tempo perdido, o trabalho no campo vai até tarde da noite. Por aqui, o trabalho não para. Há uma semana, as plantadeiras voltaram a operar nas fazendas de Rio Verde, município goiano que é o 5º maior produtor agrícola do Brasil. O plantio da próxima safra de soja começou oficialmente depois que as chuvas voltaram a cair no interior do Brasil. E o calendário está atrasado. Se você atrasar muito, a sua produtividade cai. Com produtividade ruim, você não tem resultado financeiro. O ciclo da soja ele é aproximadamente de 120 dias. Já deveria ter sido plantado. Aqui, nesta propriedade, cerca de 50% da terra já foi cultivada. Em anos anteriores, o expediente de trabalho acabaria no pôr do sol. Só que o atraso das chuvas fez com que os produtores rurais precisassem correr contra o tempo para garantir que o plantio seja finalizado até o início de novembro. Por isso, o trabalho que começa antes do sol nascer só para por volta de 10 horas da noite. Vai ter um custo a mais para a nossa operação, mas é a única solução viável que a gente achou para tentar a conseguir cumprir a janela de plantio. No escuro quase absoluto, as máquinas cultivam a terra. Os tratores com GPS, com muita iluminação, piloto automático, sensores monitorando tudo, então se torna fácil e seguro fazer a operação à noite. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a próxima safra de grãos deve ser mais de 8% maior que a anterior. Agora é torcer para chover mais e com regularidade. Minha preocupação é que não venha todo de uma vez só e não venha no carnaval, né? Que é justamente a época que chove e a gente sabe que tem que colher.
Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis tem eliminação ao vivo em A Fazenda. Entre no r7.com e vote no seu peão preferido. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite.